Nós estamos nesse tema tão importante, a recompensa da honra. E a honra atrai o favor. A honra atrai o favor da parte de Deus. Nós vivemos numa sociedade onde esse termo honra não tem sido comumente usado na sociedade. No entanto, a igreja ela tem trabalhado para restaurar esse princípio que é fundamental para que a bênção do Senhor se manifeste sobre a terra. E esse é o papel nosso como igreja, trazer luz, trazer revelação, trazer entendimento, entendermos o que é honra e compreendermos a essência dessa verdade e colocarmos em prática nas nossas vidas. Dr. Myles Munroe, ele faleceu recentemente, deve ter cerca de 2 anos, e foi um homem que trouxe ensinamentos e deixou um legado muito profundo, não só na sua nação, mas nas nações da terra. Uma pessoa que eu admiro, escreveu muitos livros, tem muitos livros muito interessantes, e ele fala de alguns princípios, e eu quero compartilhar um pouco desses princípios que ele fala sobre honra. E quando a gente fala desse tema honra, muitos homens, às vezes, ele chega e diz para sua esposa, você tem que me honrar. Né? Muitos pais, às vezes, falam isso para seus filhos, você tem que me honrar. Mas, de fato, será que esse pai merece essa honra? Será que esse esposo merece essa honra? Uma casa, quando a gente olha para uma casa, por mais linda que ela seja, se ela não tiver um bom fundamento, ela vai ruir. Então, o que vai demonstrar toda a beleza da casa é que se ela tenha um bom fundamento. Porque se ela tiver um bom fundamento, aquela beleza irá perduar por longos anos. Quando nós olhamos para a raça humana, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E qual o propósito disso? Deus sempre desejou habitar no homem. Entenda uma coisa, o próprio Jesus e a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus sempre desejou habitar no homem. Deus sempre desejou habitar nesta casa que é o nosso corpo. Com isso, se Deus deseja habitar em nós, nós devemos ser o quê? Modelos. Diga modelo. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua. Que sejamos modelos. Modelos da casa de Deus para todos os povos. Então, a Bíblia diz que essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas qual é essa casa? Não é simplesmente a casa física, é essa casa onde você está. Deus quer morar em você. E você deve ser essa casa de oração. E dentro disso, nós olhamos para a atual sociedade, o que nós percebemos que a sociedade como um todo, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial, ela vive uma crise. E às vezes a gente pode pensar que as crises que a sociedade vive, seja por conta do crime, seja por causa da fome, seja por causa questões financeiras, crises financeiras, mas a maior crise que uma sociedade vive é a ausência da paternidade. Se como igreja a gente entender esse princípio e começar a replicar esse princípio, entendendo a importância da paternidade na sociedade, eu acredito que em algumas décadas nós teremos realmente uma transformação total. Pensando na nossa nação, na nação brasileira. Eu acredito que todo o desenvolvimento de uma nação passa pela paternidade. Eu já ministrei aqui, geralmente no início do ano, no mês de janeiro, já ministrei
várias vezes sobre esse tema paternidade, porque é um tema extremamente relevante para todos aqueles que atuam no Ministério de Libertação, que tem pelo menos um pouco de conhecimento nessa área, sabe o quanto que a ausência de um pai, ele faz um estrago na vida de um filho, de uma filha. Já atendi muitos casos, histórias terríveis, horríveis, mas o que nós temos visto nesses últimos anos é Deus restaurando vidas, Deus restaurando famílias, Deus curando corações, Deus libertando pessoas de traumas que elas jamais imaginavam que um dia poderiam ser libertas, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. E Deus tem agido na nossa cidade, Deus tem agido na nossa nação. Mas uma das coisas que nós precisamos pensar é que não existe substituto para um pai. Não existe um substituto para um pai. Não existe na nação um substituto para o pai. Não existe em um lar um substituto para um pai. Duas mulheres podem criar uma criança e dizer que uma é pai e a outra é a mãe, mas isso é uma mentira. Uma mãe pode simplesmente dizer assim, eu fui mãe e pai, mas isso não é verdade. Porque nunca ninguém pode substituir um pai. Uma mulher pode ter uma produção independente e dizer que ela vai ser esse pai e essa mãe, mas ninguém pode substituir um pai. E por que há tanta disfunção na sociedade hoje? Exatamente por causa de traumas, de feridas. Pessoas que foram traumatizadas na sua infância. Pessoas que foram marcadas na sua adolescência. Quando chegam à fase adulta, eles às vezes são tomados por um sentimento de rebeldia. E eles se viram contra tudo aquilo que os feriu. E aí onde eles partem para viver totalmente independente dos princípios que Deus estabeleceu. Mas a pergunta é, como se identifica um pai? Como eu identifico um pai? Alguém poderia dizer, é aquele que entregou o espermatozoide para a mulher e depois nasceu uma criança, esse é o pai. Será que de fato isso é um pai? Será que isso identifica uma pessoa como um pai? E aquelas pessoas que são estupradas e nasce uma criança, será que de fato aquela pessoa é o pai daquela criança? Será que isso que é um pai? Quantas mulheres são violentadas e depois nasce um filho? E será que isso significa que aquela pessoa é o pai daquela criança? Eu acredito que existem muitas disfunções e existem muitas perguntas sem respostas na atual sociedade. Mas eu quero que projete na tela 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 e 16, e nós vamos começar lendo esse texto. Porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. A palavra aio, em algumas traduções, quem sabe na tua tradução esteja preceptor, tanto a palavra aio como preceptor, a palavra correta seria um instrutor. Quem era um aio? Era aquele que era encarregado da educação doméstica das crianças de famílias nobres ou ricas. Entenda uma coisa, isso no Oriente era muito comum, que homens eram responsáveis pela educação dos filhos. Aqui no nosso país, a gente sabe que isso é um papel mais feminino do que masculino. Geralmente a mulher faz isso, se tem em casa às vezes empregadas domésticas, onde geralmente essa empregada fica cuidando dos filhos e às vezes até ajuda na lição de casa e outras coisas mais. É difícil, hoje algumas coisas têm mudado, mas
é uma minoria que temos de homens que fazem esse papel. Mas no Oriente, geralmente esse papel era entregue a homens. E aqui Paulo, ele traz esse entendimento que ainda que você tivesse 10 mil aios, 10 mil instrutores disso, contudo vocês não têm muitos pais. Por quê? Por que Paulo diz isso? Por exemplo, um professor, um guardião, um amigo, ele pode dizer para uma criança, faça isso, faça aquilo, orientar ela. Mas um pai diz, faça como eu faço, vista como eu visto. Vá comigo onde eu vou. E é isso que diz o versículo 16. Admoesto-vos, pois, que sejais meus imitadores. Um pai é uma pessoa a quem você imita. Por mais que você não queira, se você como pai que está ali, presente o tempo todo, na sua casa com seu filho, dando amor, dando carinho, se de repente você faz determinadas coisas erradas, daqui a pouco você vai ver o seu filho fazendo a mesma coisa. E aí, a pergunta é, com quem ele aprendeu? Com o pai. Se o pai xinga, daqui a pouco a criança está xingando. Com quem ele aprendeu? Se o pai bate na esposa e daqui a pouquinho ele começa a ter atitudes agressivas, com quem ele aprendeu? Se o pai é um brigão, se o pai é um mentiroso, e daqui a pouco a criança está mentindo, com quem ele aprendeu? Entenda que criança é uma esponja. Ela aprende tudo o que ela vê, ela está em desenvolvimento. Então, a gente precisa entender a importância de ser pai. Eu tentei fugir desse tema. Mas, no Dia dos Pais, acho que seria a coisa mais propícia falar sobre esse assunto. Por mais que você tenha pessoas que digam para você fazer isso ou aquilo, seja ele um professor, seja um amigo, seja um guardião, entenda uma coisa, ser pai é um privilégio. Diga, ser pai é um privilégio. E como cristão a gente precisa entender que isso é um privilégio que tem responsabilidades. Um pai é aquele que você passa tempo com ele, é aquele que você pode imitá-lo. Tem uma propaganda que hoje não passa quase, mas era muito antiga, que era da Gelol. Não basta ser pai, tem que participar. Então um pai é aquele que participa, pai é aquele que se envolve, pai é aquele que se preocupa, pai é aquele que está presente. Um pai que nunca está presente, ele não pode dizer que ele é um pai. Porque o que mais nós que atuamos no Ministério da Libertação atendemos são pessoas traumatizadas porque os pais nunca estavam presentes. Eles eram filhos de pais ausentes. Pais que simplesmente eles entregaram um espermatozoide, nasceu a criança, mas ele nunca se responsabilizou por aquela criança. Ele nunca esteve presente nos momentos mais difíceis. Ele simplesmente viu uma criança um dia e de repente olhou e já era um homem, porque ele não acompanhou as fases dessa criança. Ele não entendeu os processos. Isso é algo que a gente precisa compreender. Você não pode imitar quem está ausente. Diga isso. Diga mais uma vez, por favor. Como uma criança vai imitar o pai, se o pai nunca está presente? Será que seu filho pode imitar tudo que você faz, pai?
até as coisas secretas, é até aquilo que só você sabe que você faz. Olhe para a responsabilidade que você tem. Esse é um momento onde o silêncio reina. Entenda uma coisa, pai, só você pode mudar seu comportamento. Vamos em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vá agora para Efésios 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. No livro de Êxodo a gente vê um mandamento. É o primeiro mandamento que tem uma promessa, e a promessa é dias longos, vida plena. E Paulo pega esse mandamento e na sua carta aos Éfesos, ele amplia o entendimento. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando a gente olha para esse versículo, muitos pais, eles querem que os filhos o honrem. Mas, qual é a contrapartida disso? Paulo, nessa mesma carta de Éfeso, ele fala disso, mas ele diz também que os pais não podem provocar a ira aos filhos. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a ver o problema social que nós estamos vivendo. Se a honra aos pais faz com que as pessoas vivam muito tempo, isso quer dizer que a desonra também, que é o oposto da honra, pode abreviar os dias das pessoas sobre a face da terra. Porque nós temos tanta morte de jovens na nossa sociedade? Porque tantos jovens estão morrendo? Você já parou para pensar nisso? Porque pessoas jovens morrem? Já parou para ver a vida que eles levam? O nível de rebeldia que eles vivem? E por que será? A pergunta é: onde estão os pais? Pais, sexo masculino desses jovens. Onde eles estão? Onde nós estamos falhando com a nossa paternidade? Deus, ele se apresenta como Pai. Jesus na terra, ele vive como filho e ele honra constantemente o Pai dele, que é Deus. E ele fala dessa relação dele, filho e pai, o tempo todo, mostrando que essa deve ser a nossa relação com Deus Pai. No Sermão da Montanha, Jesus diz: sede perfeitos como é perfeito vosso Pai. Eu quero te dizer que você pode não ter tido um bom pai. Você pode não ter esse modelo e referência, mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus pode transformar o seu DNA. Jesus pode transformar a sua mente. Jesus pode mudar toda a tua história. Se você olhar para Ele como modelo, como pai, como modelo de filho, e olhar para Deus como modelo de pai, você pode ser transformado na sua maneira de ser. Muitas esposas, às vezes, dizem assim: meu esposo não fala comigo. Muitas esposas cobram muitas coisas do marido, mas o fato é que ele não aprendeu isso. Qual era o modelo de pai que ele tinha? Às vezes o modelo de pai era um pai espancador, um pai bravo, um pai que não falava,
Um pai que às vezes ensinava o filho dizendo assim: você tem que trazer a mulher no cabresto. Geralmente os antigos diziam muito isso. O que quer dizer trazer a mulher no cabresto? Se ela levantar a cabeça, você bate. Essa é literalmente a descrição de trazer a mulher no cabresto. Então, o fato é que, porque a gente tem tanta violência doméstica, porque isso está alastrado na nação brasileira, porque os homens se tornaram tão fracos e não têm se posicionado, porque os homens hoje têm medo de mulheres, porque os homens estão acuados. E depois querem gritar: honre-me. Então alguma coisa está errada. E a palavra de Deus tem um remédio para tudo. Por que precisamos de paz? Deus deseja que a paternidade humana venha como a solução de todos os problemas nacionais. Esse é o desejo de Deus, que a paternidade, que a gente entenda que a paternidade pode curar as nações. Se nós começarmos a entender isso, se as mulheres começarem a entender isso, se os homens começarem a entender isso, e eles viverem essa verdade, nós vamos transformar o mundo. Quando existe o respeito dentro de casa, quando a mulher respeita o marido, quando o marido sabe o seu papel e honra essa mulher também, honra os filhos, e os filhos honram os pais, quando existe essa harmonia dentro de casa, isso vai se alastrando e vai transformando vidas. E eu acredito que o maior desejo de Deus é isso. Nós olhamos que Deus escolhe um homem lá na terra de Ur dos Caldeus e tira ele de lá para torná-lo pai de nações. Qual o propósito disso? Porque Abraão se tornou pai de nações. Você lê a história de Abraão e você vê que Abraão ele teve muitas falhas. Sim ou não? Muitas falhas. Mas o que fez de Abraão um pai? É que ele, quando ele teve seu filho Isaque, ele ensinou seu filho Isaque e fez o seu filho Isaque imitá-lo. E Isaque falava: o Deus de meu pai. E depois Isaque vai ensinar isso a Jacó e a Esaú, e eles entendem que é o Deus do pai, e isso vai passando de geração em geração, e eles entendem isso, essa paternidade que é passada através deles imitando o pai. E isso foi o grande segredo de Abraão se tornar o pai na fé e o pai das nações. Por quê? Porque ele educou o filho, mostrando que Deus era o Deus verdadeiro. Ele ensinou isso aos seus filhos. E os seus filhos foram ensinando aos filhos deles e demais. E assim sucessivamente chegou até nós. Vamos para Malaquias capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venham e fira a terra com maldição. Quando nós olhamos para esse texto, o que a Bíblia está dizendo é que essa convergência, um dia o pastor Dom Lynch ministrou sobre esse texto aqui, uma palavra extraordinária, e falando de duas gerações que precisavam convergir, elas precisavam estar juntas, unidas. Isso é tão poderoso, queridos. Quando o Espírito Santo vier e converter o coração dos pais aos filhos, quando começa a haver essa reconciliação de filhos com os pais, e ele diz o quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que é maldição? Maldição é morte. Jesus olha para uma figueira e diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. É a mesma palavra que é usada ali, é a palavra usada aqui. E a figueira morreu. Maldição é morte. E aí a gente vê exatamente por conta dessa rebeldia de filhos que não conseguem voltar-se para seus pais, pais que não conseguem voltar para os filhos, e o que acontece é que a gente tem visto um caos social. Queridos, porque os traficantes têm logrado tanto êxito,
porque eles se tornaram pais para aqueles que não tinham esperança. Você, quem sabe, já viu frase escrita em alguns carros: adote seu filho antes que um traficante o adote. Mas essa frase não é uma frase de efeito, isso é uma realidade. Isso é pesquisado, isso é pensado, isso é estudado. Porque tantos jovens entram para o tráfico? Porque tantos jovens entram para as drogas? Porque aquele traficante se tornou um pai. E eles começam a imitá-lo. E aí você vê o caos social na sociedade. A pergunta é: onde estão os pais? Onde estão os bons modelos de pais, onde a pessoa pudesse imitar? Quer você queira, quer você não queira, quer você goste ou você não goste, uma mudança está acontecendo na nossa nação. Sabe por quê? Porque por muitos anos a nossa nação não tinha um pai. Sabe por que Jair Bolsonaro ganhou? Falando daquele jeito. Porque muitas pessoas se identificaram com ele como um pai. É por isso que as pessoas votaram nele. E quer você queira ou não, quer você tenha votado nele ou não, Deus estabeleceu ele como um pai. Por quê? Porque ele se preocupa com a nação. Ele não está preocupado com o partido político, ele não está preocupado com o que pensam dele, ele só está preocupado com uma coisa: que essa nação dê certo. Sabe por quê? Porque ele é um pai. E por causa do que Deus está fazendo na nação, porque a igreja orou muito tempo, muitas pessoas estão orando, às vezes você acha que as coisas não estão acontecendo, mas o fato é que o índice de criminalidade tem caído na nossa nação. Mas é muito ainda. Mas tem caído. Mas é muito. Mas à medida que a igreja entende o seu papel, e os homens entenderam o seu papel, que você, como pai, tem uma responsabilidade enorme na sociedade. Alguém bate na sua casa, ou alguém liga para você e você diz para o seu filho: diz que o papai não está. O que você está ensinando para ele? Então a gente precisa começar a pensar que antes de querermos ser a honra que nos é devida, nós precisamos entender que nós devemos merecê-la. Tem gente que nem olha do lado agora. Porque senão vai ser fulminado pelos olhos da esposa. É triste. Eu acredito que um projeto de âmbito municipal, estadual e nacional deve ser implementado para que a gente possa realmente ter uma política pública para os homens, trabalhando paternidade. É algo que eu venho pensando, que é algo que não tem, é algo que eu venho já há algum tempo pensando sobre isso. Minha esposa trabalha com mulheres que são vítimas de violência doméstica, e ela diz: não tem um programa realmente eficaz para ajudar esses homens. Mas não é só esses homens, nós precisamos ajudar a sociedade como um todo, porque o problema não está no homem formado, está na raiz, nas crianças que estão sendo criadas. Salmo 68, 5 e 6, a parte B, diz assim, projete por favor: Pai de órfãos e juiz de viúva é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Pai de órfãos. Quando a gente olha para um órfão, o que o órfão precisa? O órfão, ele não precisa de dinheiro, o órfão precisa de um pai. Deus, no seu lugar santo, ele é pai de órfãos, de pessoas. Se você se sente um órfão de pai, porque o seu pai foi ausente, eu quero dizer que Deus é seu pai. Tenha uma boa notícia: Deus é o seu pai. Por mais que o seu pai foi um canalha, por mais que o seu pai tenha feito coisas horríveis com você, tenha abusado de você sexualmente, emocionalmente ou fisicamente, eu quero dizer que Deus é pai, porque você ficou órfão, mas Deus é pai e Deus cuida de você.
E Deus quer restaurar você, Deus quer curar você, Deus quer libertar você, Deus quer transformar a sua vida e fazer você um modelo para essa sociedade. E ele diz, faz que o solitário viva em família. Pessoas que se sentem solitárias, o que fazem? Às vezes arrumam um parceiro, uma parceira, porque ele quer ter uma família, mas isso nunca é uma família. Uma família é composta por pai e mãe. Uma família não é composta por 2 mulheres ou 2 homens. Então as pessoas vão para relacionamentos homossexuais porque, no fundo, aquela mulher está em busca de um pai. No fundo, aquele homem está em busca de um pai. Tudo isso é deformidade. É deformidade na nossa sociedade porque, no fundo, todo o problema está se resumindo à falta ou à ausência paterna. E as pessoas estão em busca desse pai. E aí vão para um relacionamento homossexual. Mas o maior problema que eu disse da nossa sociedade é a ausência paterna. Mas Deus, Ele faz com que o solitário viva em família. Deus tem uma família pronta para você. Por mais que você seja atormentado por pensamentos homossexuais, eu quero te dizer, não desista. Vença a tentação, porque Deus tem uma família para você. E você vai viver com uma família maravilhosa. E você vai ser um excelente modelo de pai e um excelente modelo de mãe. Salmo 103, 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quando a gente pensa de compaixão, a gente pensa assim, um pai não tem compaixão. Na realidade, a Bíblia diz assim como um pai se compadece do filho. Quando a gente pensa na palavra compaixão, sempre pensamos nas mulheres. Mas um pai verdadeiro é aquele que compadece do seu filho. E aqui Deus está dizendo que assim como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor também se compadece daqueles que o temem, daqueles que o honram. Se você honra a Deus, Deus jamais vai te desamparar. Deus é um Deus cheio de compaixão. E os pais deveriam ser homens compassivos, homens ternos, homens com ternura no coração, avós com ternura no coração. Nós precisamos ser modelos de pais, de avós. Precisamos ser modelos e referenciais para aqueles que nos cercam. Hoje é dia dos pais. Muitas pessoas vão e abraçam seus pais, falam feliz dia dos pais. Mas dentro dela o coração não queria nem dizer isso. Porque quem sabe aquele pai não foi um excelente pai. Quem sabe você está abraçando aquela pessoa e você nem sabe quem ele é de fato. Eu quero falar aqui agora, a grande pergunta é honrar a quem? E nós vamos encerrar falando exatamente sobre isso. E antes, Provérbios 20, 20, diz assim, o que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Todo homem, toda mulher que amaldiçoa o pai e a mãe, o que acontece? A sua vida se torna trevas, é isso que a Bíblia está dizendo. Então, se você tem problema com seu pai, com sua mãe, a melhor coisa que você tem é se afastar dele. Porque se você estiver perto, você vai amaldiçoar, e se você amaldiçoar, a sua vida se torna um inferno. Então, quem devemos honrar? Por que devemos honrar? Porque as pessoas merecem honra. Então, o primeiro ponto, e se você está escrevendo, pode anotar, ser pai é uma posição, é uma função, não é um título, não é um nome. Ser pai não é um título, não é um nome, é uma função. Então entenda, às vezes tem pessoas que foram criadas não pelo seu pai biológico, mas foram criadas por uma pessoa que foi muito mais do que um pai para ela. Por quê? Pai não é quem entrega o esperma, pai é aquele que realmente está presente na sua vida. Que você olha para ele e você tem orgulho de dizer, esse é meu pai. Então, muitas pessoas, elas só têm o nome de pai, mas elas não têm essa função de pai.
Como eu disse de Abraão, Abraão ele tinha a função de pai. Ele não tinha só um título de pai, ele tinha a função de pai, porque ele educou, porque ele instruiu, porque ele fez o que teria que ser feito. Porque Deus olhou para ele e sabia que podia confiar em Abraão, que ele faria aquilo que deveria ser feito. Viver essa função de pai. E por isso que ele é honrado. Até hoje ele é honrado. Até hoje o nome dele é falado. Muitas nações olham para Abraão como o referencial deles. Por quê? Porque ele cumpriu a função de pai. Segunda coisa, a posição e a função devem ser honrada. Então, às vezes, nós queremos honrar as pessoas como pai, mas o que nós devemos honrar? É a posição e a função. É aquela pessoa que cumpriu essa posição e essa função. E aquilo que eu disse, existem pessoas na sua vida que cumpriram uma função e a posição de pai, às vezes muito melhor do que o seu pai biológico. Se você parar para pensar na sua vida, você vai ver. E às vezes você não honra essa pessoa, que deveria ser honrada porque ele cumpriu esse papel. Isso pode ter sido um tio seu, pode ter sido o seu irmão mais velho, pode ter sido qualquer pessoa, mas essa pessoa às vezes até um amigo, ele cumpriu essa função de pai realmente porque ele sempre esteve presente, ele sempre esteve orientando, você se espelhava nele porque era a pessoa que você imitava. Nós olhamos para o nosso apóstolo e o coração dele é um coração de pai. Ele viaja, mas o desejo dele é estar aqui. Ele olha para essa igreja como filhos e filhas. Ele tem esse coração de pai e muitas pessoas o imitam. Muitas pessoas olham para ele. Ele, para mim, tem sido um modelo de pai. Eu tenho visto ele, o quanto eu aprendi com ele. Porque verdadeiramente ele é um pai. E quando você tem um pai, você teme o pai. Aqueles que estão próximos dele, a gente não tem medo dele, a gente tem respeito por ele. Por quê? Nós que caminhamos próximo, eu, pastor Evaldo e outros pastores que caminham próximo dele, a gente tem respeito por ele, por quê? Porque sabemos que ele é um pai. Sabemos que ele cuida. E sabemos como ele cuida de cada um. A gente consegue enxergar. Então nós temos modelo. Então ele está na função de pai. E pode ser pai para muitas pessoas, e pode ser cura para muitas pessoas. E eu sei que existem muitos pastores aqui na nossa igreja que cumprem essa função também. E poderia perder muito tempo falando de cada um. Mas vamos falar do nosso líder principal. Terceira coisa, os pais devem merecer o direito de serem respeitados na terra. Os pais devem merecer o direito de serem respeitados ou de serem honrados. Entenda uma coisa, na vida existem direitos e deveres. Mas muitos pais querem ter direitos, mas antes de você ter direito, você tem um dever. E quando você cumpre esse dever, o direito ele é automático. Ele vem de uma forma automática. As pessoas automaticamente te honram. É muito gostoso você acordar e você ouvir comentários maravilhosos da sua esposa nesse dia. Falando de você como você é como pai. Hoje estive cedo com a minha sogra, com o meu sogro, com a avó da minha esposa. E você vê ele te abraçar e falar palavras maravilhosas. Sua sogra te abraçar e chorar por conta do que você representa para a família. Eu vou te dizer uma coisa. Não é Mastercard, mas não tem preço. Que todo mundo pudesse viver isso, querido. De ser modelo e referencial e as pessoas da sua família, porque é aí que você descobre se você é um pai ou não. Se você exerce a função de pai ou não. É quando aqueles que estão perto de você podem falar isso com alegria. E não simplesmente dar um abraço gélido. E dizer parabéns, pai.
Então, que essa manhã seja uma manhã para você refletir. Para você que está iniciando, nós vimos aqui tantas crianças sendo apresentadas, tantos pais, que você possa realmente entender, você que está iniciando nessa jornada, que você tem uma responsabilidade enorme. Ser pai é uma das maiores responsabilidades que nós temos. Eu quero te dizer que você pode falhar nos seus negócios, você pode falhar em muitas coisas na sua vida, mas se você acertar como pai, você é um campeão. Se você conseguir ser um bom pai, você é um campeão. E é isso que nós precisamos, de bons pais. E eu sei que às vezes há uma cobrança exagerada das mulheres para que o pai seja bom, mas como ele pode ser bom se ele não aprendeu? Mas também isso não é desculpa, porque nós temos hoje a palavra. Quantos anos você está no Evangelho? Quantos líderes você tem que tem sido como um pai para você, que pode te ajudar? Então, pare de dar desculpa e fale: eu vou imitar o meu líder. Meu líder é um pai para mim. Busque ajuda, busque a sua cura, busque a sua libertação, busque a sua restauração. E mulheres, orem pelos seus maridos. Orem pelos seus maridos para que eles encontrem, realmente, se encontrem como homens e como pais. Que eles possam se reencontrar, para que eles possam se conectar. E ore para que eles sejam curados, porque muitos homens estão feridos. A maior dificuldade do homem, a gente olha na questão biológica. Mulher tem um problema, vai no médico. Homem tem um problema, morre. É verdade. E você acha que espiritualmente é diferente? Mulher tem um problema, corre no pastor, corre na discipuladora, corre, chora, tal. O homem tem um problema, ele fica lá: ai meu Deus, será que eu falo? Ah não, amanhã eu falo. Mas esse amanhã já tem 10 anos. Esse amanhã tem 15 anos. Esse amanhã tem 20 anos. Quando você vai acordar para a vida e falar assim: não, eu preciso mudar. Chegou a hora. Vamos nos colocar em pé. Recolhe a escada, por favor. A equipe de louvor vai ministrar agora. E eu gostaria que você, pai, que precisa de ajuda, eu quero dizer que eu não posso te ajudar, mas Deus pode te ajudar. Eu não tenho como ajudar todos, mas eu tenho ajudado alguns. Aqueles que estão mais próximos eu tenho procurado ajudar. Mas existem muitos pastores aqui, muitas pastoras, muitos líderes que podem te ajudar na sua caminhada. Mas eu quero orar por você, para que o Espírito Santo te ajude a tomar uma decisão de ser um excelente pai. Que hoje você decida realmente: eu quero ser um excelente pai, porque o ano que vem eu quero viver realmente a recompensa da honra.